dos romanos, a destruição de Jerusalém, aí acontece a segunda diáspora. A primeira foi lá na Síria e a Babilônia, a segunda diáspora é com os romanos, quando há perseguição, e aí os judeus se dispersam pelas nações. E essa dispersão, eles vão para a Ásia Menor, para a Ásia, para a África, para o sul da Europa, né? E no século XV vão para os Países Baixos, Balcãs, Turquia, Palestina, até as Américas. Então, os judeus estando longe nas nações é devido a essa perseguição de Roma. Então, quando você lembrar da perseguição de Roma, você vai lembrar que os judeus são perseguidos e são dispersos pelos países que, naquele tempo, né, que existiam. E chegaram até as Américas. Em 1066, por que eu estou falando isso tudo? Nós estamos falando da história de Israel, amém? Amém. Então, a história de Israel não terminou, é óbvio, né? Só vai terminar quando Cristo voltar e nos levar para o céu. Amém? Amém. Mas a gente vai ver o quanto essa perseguição vem acontecendo. O massacre de Granada acontece a mesma coisa, já em 1066. Esse massacre são os muçulmanos, né, com raiva dos judeus, como sempre, matam muitas pessoas. Eu não me lembro agora, não sei se são 6, mas eu não lembro agora a quantidade nesse massacre não. Que lá no norte da Europa, se eu não me engano, na Espanha, algum estado da Espanha, que eles se levantam contra os judeus que estão naquele lugar por causa da dispersão, e eles vêm e matam muitos judeus naquele lugar. E esses massacres vão continuando até a migração dos judeus para outros continentes. Após o massacre de Granada, Massada foi lá atrás, de Granada vem o famoso nazismo que a gente conhece, né? Hitler persegue o povo judeu, que é chamado a partir de então o antissemitismo, que são os judeus perseguidos, os que odeiam os semitas, que são da linhagem de Sem, que são os judeus. Então começa o antissemitismo na questão da destruição do povo. Hitler faz o maior massacre de toda a humanidade, né, que a gente conhece, que é o chamado Holocausto. Milhões de judeus mortos por causa de um homem que simplesmente odeia os judeus. Um homem usado pelo inferno, mais um deles, que simplesmente odeia os judeus. E
Síria e Babilônia, eles perderam, mas ficaram alguns, né, que continuaram ali em Canaã e que continuava sendo do judeu. Mas dessa forma não. De perder de uma forma assim, acabar o Estado, foi de uma forma muito forte. E aí vem esse movimento, né, chamado sionismo. O restabelecimento do Estado de Israel, que eu falei, o sionismo, né, que faz menção ao Monte Sião, que é uma das colinas situadas lá em Israel. Então, esse movimento é gerado em 1948 e é um movimento tanto político quanto filosófico que defende os direitos do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico soberano e independente. O sionismo ou nacionalismo judaico propunha o fim da diáspora com o retorno da totalidade dos judeus exilados para o Estado de Israel. Isso não conquistou 100% de adesão, claro, como eu falei, porque muitos não tinham intenção de voltar e nem muitos também não criam na necessidade de organizações políticas em sua defesa. Assim como alguns achavam bom, outros achavam que não era bom, outras pessoas fazendo a defesa, né? Outros países fazendo a defesa, não achavam que era necessário. Mas foi necessário porque Deus assim quis. Amém? Amém. Meu filho, Deus levanta até um país para te defender se você precisar. O problema da gente é que a gente não crê. Olha, poucos fazem assim, creio. Alguns fazem assim, outros falam, eu recebo. Ninguém recebe, gente. Eu recebo. Porque Deus levanta, não adianta. Quando Ele quer, Ele levanta um líder nacional para te defender. Não tem jeito. Porque é assim que Deus faz. Você crê? Amém. Diga, eu creio. Eu creio. Diga de novo, eu creio. Eu creio. Mais uma vez. Eu creio. De novo. Eu creio. É você crê. Porque Deus é aquele que te defende. Amém. Maldito, perdão a expressão, mas maldito é o homem que acha que não tem defesa para si. E acha que Deus não vai se importar com a gente. Porque Deus se importa. Se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Quanto mais para a nossa defesa. Maldito é aquele que acha que Deus não vai se levantar e quer fazer justiça própria. Quantas vezes a gente quer fazer justiça própria? E Deus não entra na justiça própria. Deus só entra quando você diz para Ele assim, Senhor, toma. Não foi contra mim, foi contra ti. Lembra Moisés? Senhor, não se levantaram contra mim não, se levantaram contra o Senhor. E eu duvido que Deus não abra uma boca aqui, né, na terra e não sejam engolidos todos aqueles que se levantaram. E abriu. Porque aquele que crê que Deus o defende não precisa se defender. É verdade. Você não precisa se defender. Você não precisa se justificar, porque Deus te defende. Ele te justifica. Então a gente não precisa de defesa. O problema é que a gente entra na guerra e quer se justificar, quer se defender, quer fazer justiça com a nossa mão. E aí Deus não entra. Então quando a gente diz assim, ó, Deus, toma, tu és a bola da vez. O negócio é contigo, não é comigo não. Quando você vê, Deus já fez. Eu sempre brinco lá em casa, isso é uma brincadeira, né? E até Deus faz. Eu não sei quem vai morrer. Acho que Deus vai me defender, vai. Eu não sei quem vai pagar o preço. Eu só sei que Deus me defende. Eu preciso defender. E ó, quando você cala a sua boquinha, Deus vai lá e ó. Deus faz, amém? Amém. Então, quando você tiver uma situação assim, fecha a boca e joga a bola para Deus. Deus vai e defende em mim. Eu já vi Deus me defender de forma assim tremenda. Então, Deus nos defende. É só a gente acreditar. E Deus defende Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, né, gente? Convenhamos, né? É a menina dos olhos de Deus. É aquele povo que Deus escolheu para si, para a herança. E nós somos descendência dessa herança, amém? Amém. Nós somos descendência espiritual, mas descendência de Israel de Deus. E Deus defende a Israel de uma forma ferrenha a todo aquele que se levanta contra ele. Conclusão, né? A gente vê aí, a gente está fazendo uma apanhada agora, né?
mas nasceriam os filhos, né? De Sião. Acho que é filme. Então eles voltam para Israel e fazem uma assembleia, né? Pegam cadeiras emprestadas, microfones, fazem um palco de madeira e ali é estabelecida, né? No salão principal, através do sionista Theodor Herzl, botam duas bandeiras gigantes e ali fazem a assembleia de volta ao Estado de Israel. O Museu Nacional de Tel Aviv faz essa cerimônia há exatos 1878 anos depois. Israel volta e a promessa se cumpre. 250 convidados. Deixa eu passar aqui. O martelo de Nogueira de Davi Ben-Gurion, presidente do Conselho Provisório do Estado sionista, é batido naquele momento, dizendo que o Estado de Israel volta e anuncia, né, aos quatro ventos que o Estado de Israel volta a existir. Glória a Deus. A palavra mais uma vez se cumpre. Deixa eu passar aqui no versículo. Estou passando, tá, gente? Por causa do horário. Texto de Amós 9:14. Já é a profecia de Amós. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amós estava profetizando lá atrás o que ia acontecer em 1948. Era a profecia de Amós. Israel voltaria a ser um estado que nunca mais seria arrancado de lá. Porque é promessa. Mais uma vez eu digo, sempre tem uma na aula, né? A promessa que Deus faz, Ele cumpre. Você pode dar um glória a Deus? Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, não tem jeito. É só você entrar no caminho do milagre, da promessa. Por quê? Porque Deus cumpre. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Apenas a gente tem que estar focado na promessa que Ele vai cumprir. Então, mais uma vez eu digo, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu a Amós muitos mil anos atrás. E Ele cumpre em 1948. Ele prometeu. Ainda que tardio aos nossos olhos, né? Mas Ele promete. Israel jamais será arrancado de lá, porque Ele já prometeu. Não tem jeito. É dele. Ninguém tira. Não tem muçulmano, não tem árabe, não tem, né, filhos de Esaú ou Ismael que possam tirar Israel do seu lugar. Nem inferno, né? Que possa tirar. Tal fato deve ser motivo de alegria para toda a terra, principalmente para a igreja. Tem igreja aí? Amém. Tem igreja aí mesmo? Amém. Meu Deus! Porque esse é um acontecimento que aponta para a volta de Cristo, gente. É promessa de Deus. Isso é caminho para a volta de Cristo. Israel está no seu lugar. É promessa de Deus, porque em Jerusalém será chamado o Senhor. O Messias
da Madonna Fica mais Ceará. pra frente um pouquinho. Não, você é pra trás. Eu seria a quarta. Seria, né? Poxa, da próxima vez levanta rápido. Abraão, Isaac e Jacó pagaram o preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Abraão pagou o preço de sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele nunca viu na vida, sem saber qual era o lugar. Ele saiu pela fé. Você sairia? Se Deus falasse contigo, talvez você não sairia, talvez eu não sairia. Abraão pagou um preço, né, Abraão? Saiu da terra dele. E olha o preço que ele pagou. Teve que largar tudo. Largar a família, largar seus deuses, largar o amor, né? A terra, aquilo que era dele. Muitas vezes a gente se prende na terra, né? Imagina Deus me tirar do Brasil. Eu falo, meu Deus, vou para onde? O Senhor vai me tirar, vai levar para onde? Que terra é minha terra? Eu vou ficar com saudade daqui. Só que nessa época ainda tem WhatsApp, Skype. Oh, meu Deus! Hoje ainda tem, né? Naquela época nem isso tinha. Para você conseguir mandar uma carta era um sacrifício. Né? Para escrever, então, nem se fala. Então, Abraão pagou um preço terrível, gente. Que se talvez nós estivéssemos naquela época, nós não pagaríamos. Ele pagou um preço para que uma geração fosse plantada na terra. Uma geração que adora o único Deus. E o que você está fazendo aí? O que a gente tem feito? Qual é o preço que a gente tem pago? O maior preço que você pague hoje não chega aos pés de Abraão. Qual o preço que você tem pago? Agora eu vou dizer o contrário. Qual o preço que você tem fugido de pagar? A gente foge de pagar um preço. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer guerrear. A gente não quer batalhar. A gente não quer ir para lugar nenhum. A gente não quer nem sair de casa. Muitas vezes. Quanto mais pagar um preço. A gente não quer nada. A gente quer só a vida boa. Sombra, água fresca e água de coco para completar para quem gosta. Quem não gosta, uma Coca-Cola. Né? A gente não quer pagar o preço. E hoje o preço é tão menor, gente. É tão menor. A gente não tem pago nada. Abraão pagou um preço. Sabe por que ele está com bolo? Porque Abraão teve a recompensa. Para quem paga o preço de se levantar sem medo, tem uma recompensa. Então, oi? Na próxima vez. Na próxima vez está tudo correto, né? Então, quem paga o preço de perder o medo para se levantar, tem uma recompensa. Porque o medo paralisa. Porque está todo mundo falando que se levantaria, né? Mas mesmo diante da recompensa que nós contemplamos, nós mesmo assim, muitas das vezes não se levantaríamos. Não levantaria. É isso aí. A gente fala assim, eu me levanto porque você já sabe que tem uma recompensa. Mas se você não sabe, você não levanta. Ou até mesmo sabendo, você não levanta. Muitos não levantam por quê? Porque são tímidos. Deixa os outros que são mais, né? Para ir. E a timidez paralisa. Vou falando com alguém aí? Amém. Eu sei, porque eu também sou, gente. Quantas vezes eu já fiquei sentada e não levantei por timidez? Não parece, às vezes, né? Mas sou muito tímida. E às vezes a gente paralisa pela timidez e a gente perde a bênção. Então o desafio hoje para você é não paralisar diante do desafio. Se eu sou tímido, agora a partir de hoje eu vou vencer a timidez e vou
lá com prosperidade. Ele tinha um alvo, encontrar o irmão dele e acertar as coisas. Ele conseguiu. Lutou com um anjo e prevaleceu. Só sai daqui com a minha bênção. Ele tinha alvo. A gente vive na terra sem alvo, gente. Escreve aí na sua apostila, alvo. Bem grande. Escreve aí. Aonde você vai poder ver. Sei lá. Escreve bem grande. Quando você chegar em casa, escreve com um papel assim bem grande, cola na geladeira, sei lá, no espelho do banheiro, aonde você estiver melhor. Esquece não. O ano não acabou. O ano não acabou. Jacó pagou um preço tão grande que está demorando a recompensa chegar. Vai chegar, vai prevalecer. Amém, Jacó? Então, esse alvo que Jacó tinha era importante, porque ele precisava conquistar. Então, o alvo que Deus tem para a tua vida é tão grande que você não tem noção, gente. Você se acha tão pequeno, tão ínfimo diante de uma igreja, diante de tantas pessoas, diante de tantos pastores, e às vezes Deus está querendo usar você. Glória a Deus. Ó, só uma recebeu, tá vendo? Glória a Deus. Porque a gente é assim, a gente não recebe, a gente acha que não é pra gente. Que o diabo fica o tempo todo dizendo assim, quem é você? Olha só como é que você é. Olha a sua família, olha de onde você vem de Deus, né? Olha de onde você está, olha onde você mora. A gente sempre acha isso. Gente, eu vim do Morro do Barqueriano. E hoje eu estou aqui dando aula para vocês. Terra boa, né, Will? Terra boa. Eu vim de lá, do Barqueriano. São João de Meriti. Eu vim do morro. Eu andava, descia pela lama. Eu botava saco no pé porque era lama pura. Quando eu me trocava de sandália lá embaixo para ir para a igreja. E hoje Deus está me usando para vocês. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. E espero que grandes coisas. Porque o meu Deus é grande. Porque Deus tem promessas grandes. A gente que não consegue acreditar. Então eu mandei você escrever alvo. Escreve alvo bem grande. Porque quando você tem um alvo, você conquista. O problema é quando você não tem alvos. E aí você passa e fica se perguntando, por que eu estou vivendo isso? Porque eu não tenho alvo. Aí você vive aquela mesma vidinha. Mesma vidinha. Sabe Esaú? Ninguém ouve mais falar de Esaú. Viveu a vidinha dele. Teve seus 12 príncipes, estão na guerra lá até hoje, mas você não vê prosperidade. Você não vê a vitória de Deus. Por quê? Se contentou com aquilo que recebeu. Se ele fosse como Jacó, ele diria, não, eu quero a minha bênção. Sabe onde vai chegar qualquer caminho certo. É isso aí. É um ditado interessante. Porque você não sabe onde quer. Então, qualquer um você vai, qualquer caminho você vai. E aonde você vai chegar? Às vezes a lugar nenhum. Às vezes a lugar nenhum. Você vai morrer e quando as pessoas olharem no cemitério, vão dizer assim, não é fulano que está aqui, os sonhos deles estão aqui, porque não se concretizou nenhum. O maior lugar de sonhos é o cemitério. Muitos morrem e não cumprem seus sonhos, porque não tiveram alvo. Eu espero que você morra, mas que alguém possa dizer de você assim, um dia existiu fulano. Um dia ele fez a diferença na minha vida. Um dia uma geração foi transformada por causa do que eu espero isso de mim, gente. Eu falo isso para Deus, Senhor, que não passe como eu cantei da gente cantou da outra vez, né? Que não passe essa geração sem que pessoas digam, um dia a Beth passou pela minha vida. Um dia ela fez diferença. E eu sempre falo para Deus isso. Jacó, calma aí, tá? Calma aí, Jacó. Esqueceu. A bênção é tua. Um dia a Beth passou pela minha vida. E eu falo para Deus assim, Senhor, não deixa eu lembrar aquilo que eu fiz, não. Sempre falei isso para Deus. E as pessoas chegam para mim hoje e falam assim, lembra aquela vez que você falou isso? Não lembro. Gente, eu não lembro. Eu não lembro. Às vezes Deus permite eu lembrar um lampejo ou outro de alguma coisa que eu falei. Mas assim, literalmente,
realmente que eu fui usada para a pessoa, eu não lembro. Porque eu falei, eu não quero soberba no meu coração. Porque quem me usa é Deus. Mas eu quero saber que um dia Deus me usou nessa terra. Amém. Eu quero ser que pessoas ouçam de mim que eu posso ser uma das heroínas da fé. Deus possa olhar para mim e ver em mim alguém de fé. E eu vivo lutando por isso. Eu tenho um alvo, ser uma mulher de fé. Ser uma mulher que vai impactar uma geração. Que palavras que saiam da minha boca sejam palavras que vão modificar pessoas. Que vão libertar pessoas. Que vão curar pessoas. Eu tenho um alvo. E eu vivo por esse alvo. Então, se você não tem um alvo, hoje você vai começar a buscar esse alvo. E eu vou ouvir você me dizer até o ano que vem que alguns alvos já começaram a se cumprir. Você recebe aí? Em nome de Jesus, dá um grito aí, eu recebo! Em nome de Jesus, os alvos vão se cumprir de Deus na sua vida. Busque os alvos de Deus que são os melhores. Não existe algo melhor do que o alvo de Deus para nós. Então, porque o restante dos nossos sonhos se cumprem no meio do alvo. Porque quando a gente busca a Deus, o alvo de Deus, ele começa a cumprir coisas que você quer. Coisas que você imagina. Eu tenho histórias assim com Deus, de coisas que eu imaginei e Deus trouxe para mim. Eu falo assim, puxa, que Deus trouxe para mim. Por quê? Porque quando você está no alvo de Deus, ele luta pelos seus alvos. Ele faz aquilo que você tem desejo. Mais simples do teu coração. Deus faz. Então, lembre-se de Jacó. Ele tinha alvo. Ele tinha um desejo ardente. E ele conquistou o seu desejo. Amém, Jacó? Amém. Chegou a sua meus 12 filhos.
assim como Abraão, Isaac e Jacó